E fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Aqui quem fala é o Pedro e nesse vídeo eu vou contar para vocês um pouco mais nossa experiência compartilhando uma casa aqui na Irlanda. Valeu a pena ou não valeu a pena? Vale a pena compartilhar casa com brasileiros ou não vale a pena? E muito mais. Mas antes eu peço para vocês, deixem um like nesse vídeo, já se inscrevam no canal para vocês não perderem nenhum vídeo, porque toda semana nós estamos lançando vídeos novos sobre curiosidades aqui da Irlanda, documentação e muito mais. Mas vamos embora pro vídeo. Pessoal, para quem não sabe, nós moramos aqui na Irlanda, já vai fazer 6 meses. E praticamente durante 5 meses nós compartilhamos casas com outras pessoas. Eu vou contar um pouco mais para vocês de como foi a nossa experiência compartilhando casa. Valeu a pena? Pra gente, não. E por que não valeu a pena, pessoal? Porque nós viemos morar aqui na Irlanda com o nosso filho. Nós trouxemos nosso filho para morar com a gente. Então veio para cá eu, minha esposa e o meu filho. Então, quando nós saímos do Brasil, nós procuramos em sites, procuramos por acomodações e uma única pessoa que aceitava criança para morar foi um site onde uma senhora, ela morava um pouco mais afastado do centro da cidade de Cork, no caso nós viemos para morar em Cork, e ela aceitava crianças. Porém, na descrição ali da casa, ela já colocou: vocês vão precisar de carro para morar aqui, porque minha casa é um pouco mais longe. Porém, ela aceitava crianças. Como nós não tínhamos muitas opções e já estávamos próximos de ir embora do Brasil e vir para a Irlanda, nós acabamos alugando a casa dela por um período de um mês. E como foi esses meses aí praticamente que nós acabamos ficando? Pra gente não teve nenhum tipo de problema com relação assim à convivência com ela. Até porque nós não sabíamos que mais pessoas moravam na casa, que ela compartilhava já a casa com mais pessoas, ela era a dona. Quando nós chegamos lá, nós descobrimos que moravam mais pessoas com ela, que seria um senhor da Irlanda e mais uma moça da Grécia. E seria mais eu, minha esposa e meu filho, mais a dona da casa. E como foi esses 5 meses? Foi tudo tranquilo pra gente. Não tínhamos problemas com ela de convivência. Até porque, pessoal, quando nós viemos morar aqui na Irlanda, nós descobrimos que as pessoas elas não são muito de ter uma convivência ali diária, né? Quando você não pertence à mesma nacionalidade da outra pessoa. Praticamente a gente fazia nossa comida, a gente almoçava, falávamos um pouquinho ali quando nós encontrávamos com algum deles e já íamos pro quarto. Entendeu? A convivência nossa para terminar a casa era essa. Sendo que alguns dias, quando nós tínhamos um pouco mais de tempo, que ficava tomando um café e algum deles aparecia, geralmente a gente conversava sobre o nosso dia, curiosidades do nosso país, perguntava um pouco de como é a cultura deles e assim por diante. Mas, no geral, não tínhamos tantos problemas de convivência, foi até tranquilo durante 5 meses. Só que qual que é o problema que eu enxergo? Quando você não convive com pessoas da mesma nacionalidade da sua, nós temos cultura diferente. Ou seja, o brasileiro, ele gosta um pouco mais de conversar. Nós gostávamos um pouco mais de conversar e eles não. Entendeu? Então, pra mim e pra minha esposa, geralmente nós gostávamos de ficar conversando. Só que a gente acabou descobrindo que quando você mora com mais pessoas, você tem regras na casa. E naquela casa, pessoal, o que acontece? Nós tínhamos regras na casa que valia para todo mundo, menos para a dona da casa, porque ela morava ali com a gente. E uma das regras era, ela tinha uma regra que horários de barulho era das 9 da manhã até 10 horas da noite. A partir das 10 horas da noite, não podia ter mais barulho. Ou seja, você tinha que entrar para o seu quarto, se você estivesse assistindo um filme no foninho, conversasse bem baixinho, ao ponto de ninguém poder ouvir, e assim por diante. Porém, no dia que ela recebia pessoas da família dela ou amigos, ela ficava conversando até 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, fazia mau barulho. Porém, nós não podíamos falar nada. Por quê? Porque a casa era dela. Ela tinha as regras dela, que valia para nós, mas não valia para ela. Então, quando você mora com uma pessoa que ela é dona da casa e ela está ali, talvez você vai ter que conviver com esse fato de que ela vai ter regras que vai valer somente para as outras pessoas e não vai valer para ela. E qual foi um outro problema que teve? Falta de comunicação. Por quê? Um certo momento, essa moça que era da Grécia, ela tinha uma reunião, eu acho que era da escola, da faculdade dela. E tranquilo, o que ela poderia ter falado? Ó, pessoal, amanhã eu vou ter uma reunião muito importante da minha escola, do meu trabalho, e eu preciso que desse período até esse período você não faça um barulho. Por quê? Porque nos dias que as pessoas não estavam trabalhando, geralmente eram os dias que as pessoas tiravam para limpar a casa. Então tinha barulho de aspirador, barulho de conversa, as pessoas ficavam na cozinha um pouco mais e assim por diante. E ela não falou nada para ninguém, simplesmente ela fez a reunião dela. E as pessoas começaram ali a fazer os barulhos, limpando casa, como normal, como acontece, porque o horário já era permitido.
E aí, depois de uns 2, 3 dias, numa conversa, ela falou pra gente, ó, aquele dia eu precisei fazer uma reunião, tava todo mundo fazendo barulho. E eu fiquei nervosa, não falei nada pra ninguém e tive que me mudar e aceitar que vocês estavam fazendo barulho. Aí eu simplesmente falei pra ela, por que você não falou pra gente que você tinha uma reunião? Até porque nos dias que eu tinha algo importante pra fazer, uma entrevista de emprego, eu falava pra todo mundo da casa, comunicava. Ó, pessoal, amanhã tem uma entrevista, vou precisar usar aquela sala durante um período de meia hora. Tá tudo bem pra vocês? E todos respeitavam. E se ela tivesse falado com a gente aquilo ali, eu tenho certeza que todos na casa iriam respeitar aquilo ali. Mas ela simplesmente não falou nada e simplesmente ficou quieta por uma falta de comunicação, de uma cultura que não era nossa, que simplesmente ela poderia ter explicado pra gente. Mas enfim, esse foi somente alguns dos problemas que nós tivemos na casa naquele período. E aí tem uma pergunta que as pessoas sempre me perguntam: Pedro, vale a pena dividir casa com um brasileiro? Depende qual é o seu objetivo. Por que eu falo? Convivência com brasileiro é excelente, porque temos a mesma cultura, conhecemos o comportamento mais ou menos de como funciona o brasileiro. Porém, qual que é o fator que você vai perder? O fator idioma. Porque se você convive com brasileiro, se você mora com brasileiro, é bem provável que o idioma que vai ser falado todos os dias vai ser o idioma português, porque é o mais fácil de você se comunicar em português. Assim acontece com todo mundo que mora na casa com uma outra pessoa que tem a mesma cultura que ela. Ela fala geralmente o mesmo idioma. Você entendeu? Então, se o seu objetivo aqui é aprender o idioma, eu acredito que se você morar com um brasileiro, você não vai se desenvolver tanto o quanto você se desenvolveria se morar com uma pessoa que vai falar inglês com você todo dia. Então, eu acho que esse é um dos fatores que você tem que pensar, dependendo de qual seja o seu propósito, qual seja o seu objetivo vindo aqui para a Irlanda. Então, pensem nisso. Se eu conviver com um brasileiro, o meu idioma vai ser afetado. Porém, se eu não conviver com um brasileiro, eu vou aprender mais inglês, porém, talvez eu vou ter que dividir a casa com pessoas de cultura diferente, que às vezes uma cultura que não é muito fácil de se adaptar. Talvez eu tenha um problema. Então, são coisas que você tem que pensar. Então, pra gente, nesses 4 meses, 5 meses que nós moramos, valeu a pena no quesito, talvez economizar um pouco mais de dinheiro, até porque nós não tínhamos tanta opção, porém no quesito liberdade, nós perdemos muito. Então, eu me arrependo um pouco de ter morado, dividido casa com criança. Então, se você vem com a sua família, pensem nisso, porque seu filho vai perder a liberdade. Meu filho praticamente ficou preso num quarto durante 4, 5 meses. Por quê? Porque ele não podia descer a escada sozinho, ele não podia usar o banheiro sozinho, ele não poderia acessar a cozinha sozinho, porque eu nunca saberia o que ele ia fazer, se ele deixar uma bagunça, e as pessoas da casa talvez não iriam gostar. Então tudo que ele iria fazer, eu tinha que acompanhar ele. E outra coisa que acontece, quando você convive com mais pessoas, quando você mora, divide a casa com mais pessoas, existem umas regras que também tem. Fora essa do horário, tinha a regra de cozinhar. Não tinha horário certo para cozinhar, mas tinha que deixar tudo limpo. E outra coisa, automaticamente nós já tínhamos ali em mente o horário que as pessoas acessavam a cozinha. Então nós imaginávamos, ó, o horário das 5h30 até 6 horas é o horário que as pessoas voltam do trabalho. Então o que a gente procurava fazer? Cozinharmos antes. 3 horas, 4 horas, 2 horas, por quê? Porque não tinha ninguém na casa, então a gente tinha uma certa liberdade ali para cozinhar. Depois das 5h30, 6 horas, 7 horas e assim por diante, era o horário que as pessoas começavam a acessar a cozinha. Então, daquele horário dali em diante, era praticamente impossível a gente fazer uma comida ali. Claro, a gente podia descer ali para pegar uma coisa na geladeira, para fazer uma coisa muito rápida. Mas cozinhar ali de meia hora, 1 hora, praticamente era impossível. Porque uma pessoa esperava a outra cozinhar, já entrava. Então você vai perder a sua liberdade com relação a isso. Essas são algumas regras que tem quando você divide a casa com mais pessoas. Com 3, com 4, com 5 e com mais pessoas. Então são fatores que você tem que pensar antes de vir mudar. E a questão também da liberdade, né, pessoal? Quando você convive com mais pessoas, você não vai ter a liberdade que você teria de ter a sua casa sozinho, de fazer um barulho, de ouvir uma música, de cozinhar a hora que você quer e assim por diante. Né? Se você vem com a sua esposa, se você vem com o seu filho, se você quer assistir um filme, entendeu? Automaticamente você tem que ficar no seu quarto, fazendo todas essas coisas no seu quarto. Então são fatores que você tem que pensar antes de vir aqui para a Irlanda. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, onde eu contei um pouco mais para vocês aí de como foi a nossa experiência, de como mais ou menos as regras de quando você divide a casa, os fatores que você tem que pensar antes de pensar em dividir uma casa e assim por diante. Eu espero que esse vídeo possa ter ajudado vocês, mas antes eu peço para vocês, pessoal, deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam acessar esse vídeo, porque toda semana nós estamos lançando vídeos novos sobre curiosidades aqui da Irlanda, curiosidades aqui da Europa e muito mais. Por hoje é só, pessoal. Espero que esse vídeo possa ter ajudado.
Fiquem com Deus e até a próxima.